Olá, estamos aqui para apresentar o nosso TCC sobre transformações lineares e suas aplicações para o curso de Licenciatura em Matemática na Univesp. O grupo é constituído de Islan Cruz, Iara Papais e Carolina Pires, com a orientação de Lorene Stringhetta. A nossa apresentação vai permear a introdução, onde abordaremos também a justificativa e os objetivos, os espaços vetoriais, onde falaremos sobre os subespaços vetoriais, a combinação linear, a dependência e a independência linear, a base e a dimensão. Também falaremos sobre as transformações lineares em si, onde serão abordados o núcleo de uma transformação e o isomorfismo. Em seguida, serão as aplicações dessas transformações lineares, como, por exemplo, o posicionamento de um braço robótico, a aplicação dela na educação, na criptografia e a classificação de imagens com redes neurais, seguida pelas considerações finais e nossas referências. Nesse estudo, nós abordaremos conceitos de álgebra linear e, consequentemente, de transformações lineares, que foram publicadas por Euler e Lagrange em meados do século XVIII. E posteriormente por Gauss, que também estudou assuntos sobre as matrizes de transformações lineares. Esse nosso estudo buscou o entendimento e a compreensão sobre essas transformações e, em sua totalidade, a aplicação ao contexto atual contemporâneo. A partir dessa compreensão destes conceitos, a modelagem e a solução de problemas são facilitados, como na tecnologia e na computação. Buscamos também contribuir com o raciocínio lógico e a capacidade de abstração, que são necessários para o desenvolvimento das habilidades matemáticas e analíticas. Essa investigação visa contribuir com o avanço do conhecimento nessa área e fundamentar o desenvolvimento de novos métodos, teorias e aplicações. O nosso objetivo geral é compreender a aplicação da transformação linear. E como objetivos específicos, trazemos o uso da transformação linear na sociedade, a aplicação em modelagem matemática em contexto computacional e transformação linear, e a contextualização da transformação linear no campo da inteligência artificial. Espaços vetoriais são um conjunto não vazio que contemple as propriedades associativas e comutativas. O que quer dizer que a soma e o produto entre os seus vetores dentro desse espaço ele é válida, né, dentro de cada um de uns espaços vetoriais, né? E sua multiplicação por escalar, onde a gente vai chamar de vetor. O conjunto que iremos trabalhar somente será sobre o conjunto dos números reais, né? Não iremos abranger sobre o conjunto dos números complexos e assim por diante. Dado uma matriz, seja em R2 ou R3, podemos fazer sua plotagem dentro de no plano ou no espaço, né? Se for entre R sobre N dimensões, já não podemos exemplificar de maneira gráfica, né? Mas iremos limitar entre R2 e R3. Um subespaço vetorial é um vetor dentro de um subespaço onde ele pertencerá a um espaço vetorial. O que quer dizer? Que vai constituir de vetores, né? Seja N vetores, onde possui um espaço contido. Podemos dizer que seja um conjunto correspondente às seguintes propriedades, né? Tem que conter um valor nulo, né? O vetor nulo, que é zero. Ele é fechado sobre adição e é fechado sobre multiplicação por escalar, né? Que é o que vale pelas propriedades que a gente disse anteriormente sobre espaços vetoriais. Na combinação linear, se cada conjunto de espaço vetorial tem seu subespaço vetorial com, seja, n vetores qualquer, contido dentro, né, de um espaço vetorial, podemos fazer o seguinte: através das propriedades já citadas anteriormente, né, a combinação desses, ou seja, é a soma ou produto dos mesmos, né, seja da associativa ou comutatividade. Podemos ver também que, nessa imagem que mostra a seguir, a combinação linear com posição do espectro contrário à combinação inicial, podemos ver um espectro transladado ao contrário, né? Como se tivesse feito a rotação, né, de uma combinação que fiz, que gerou um V3, né? Só que do lado ao contrário, né? Ou seja, pode ser um losango. Então, nessa combinação linear, eu posso fazer um espelho da inicial.
a dependência e independência linear, que podemos chamar depois de LD e LI, é uma combinação linear onde, se for o caso linearmente dependente, LD, se e somente se for uma combinação linear de outros elementos, ou seja, combinação linear de outros vetores, espaços vetoriais de outros vetores. Caso contrário, será linearmente independente. A definição de base dentro de espaços lineares da álgebra linear é a definição de base onde se aplica ao caso, por exemplo, eu tenho uma base que seja de H, onde tem um espaço V, né? Porque todo espaço vetorial é um subespaço dele mesmo, onde tenha, por exemplo, um conjunto finito B, né, com N elementos de um espaço vetorial V. Então, o conjunto B será linearmente dependente e gera o espaço vetorial V. E podemos ver aqui a seguir, na imagem ao lado, que uma tupla ordenada em R3, né, vai ter sua base H, né, dentro desses três vetores orientados de formas diferentes. A dimensão de um espaço vetorial V é o número de elementos de uma base para V, que se denotarmos por dim, né, de dimensão, né, de V. Caso V esteja dentro de um espaço vetorial E, o conjunto vazio é uma base para V e a sua dimensão V é igual a zero, né? Então, vetor nulo. Qualquer base de um espaço vetorial tem sempre o mesmo número de elementos. A transformação linear é uma função específica dentro da álgebra linear, onde o foco dela é o quê? É ter um operador linear no espaço vetorial. Seja um espaço vetorial V, onde que de um espaço vetorial para outro satisfaz as seguintes condições para a gente tratar como transformação linear: homogeneidade e aditividade. No caso de homogeneidade, é o mesmo sentido da propriedade para o espaço vetorial, onde que tenha o produto de associativa, que quer dizer que um vetor pode ser somado ao outro. E aditividade é para o caso de multiplicação por escalar, né? Seja um número qualquer, por exemplo, K pode ser multiplicado por cada vetor dentro da sua transformação. Se a gente ver aqui no caso ao lado o diagrama, né, podemos ver um caso de entre dois vetores, né, em R2 e passando para R3. Né. Podemos ver que no R3 a gente adiciona apenas mais um vetor para, dado uma resolução qualquer de uma transformação, podemos definir o que será do R3 se partirmos de um R2. Né. O que será o terceiro elemento, no caso a cota Z. Um outro exemplo bacana é de transformações lineares, podemos definir uma função para dobrar o valor de seus vetores. Né? Então, dado um vetor qualquer, né, seja o seu valor inicial, queremos dobrar ele. Né? Podemos gerar uma imagem, né, e plotar ela, né, dentro de um plano ou no espaço, se for entre R2 e R3, né, que será o dobro do seu valor original e gerará uma imagem que vai ser 2 vezes o seu valor inicial. Podemos também fazer uma função que seja, ao contrário do que a gente disse anteriormente de dobrar o valor de um vetor, podemos fazer a rotação do mesmo. Né? Então, se a gente pensar uma matriz de rotação para alterar o sentido de nossos valores, devemos seguir as seguintes propriedades. A matriz R, né, chamada de matriz de rotação, deve ser ortogonal. O que quer dizer? Sua transposta deve ser inversa, né? E o determinante da matriz é igual a -1. Né? Então, a cada vez que a gente imputar, né, colocar valores dentro dessa transformação e aplicar sobre ela, né, estaremos rotacionando, seja um θ, né, um θ variável, para um novo valor qualquer, né, que desejamos alcançar. O núcleo de uma transformação linear, ou kernel em inglês, é o espaço nulo de uma transformação linear. Né? É o vetor nulo de uma transformação. Né? Se a transformação linear é um espaço vetorial, obviamente ela terá um vetor nulo dentro de seu domínio, e quando fazemos a transformação linear, seja para qualquer outro contradomínio, teremos um vetor nulo também nele. Além disso, a gente pode ver também a imagem de um kernel. Né? Ela sempre passará pela origem. O que quer dizer? Então, se temos sempre um vetor nulo, seja no domínio e no contradomínio de uma transformação linear, então, se passarmos uma reta baseada no kernel dessa transformação, sempre passará pela origem. Se temos dois espaços vetoriais U e V e sua transformação linear
entre eles será bijetora, o isomorfismo terá injetividade e subjetividade sobre ele. Quer dizer, a sua imagem será injetora, seus vetores distintos em V têm imagens distintas em W, né? Onde vai passar a sua transformação. Então, ele pode ser tanto injetivo como sobrejetivo no contradomínio. Agora, aplicando as transformações lineares, vamos dar exemplo de um braço robótico, uma forma de evitar trabalhos repetitivos, perigosos. Neste exemplo, nós temos um braço robótico que tem elos e juntas. Essas articulações atendem a coordenadas iniciais, que podem ser representadas por x0 e y0. E a partir da movimentação necessária, a gente utilizando a rotação e a translação, ou a translação e a rotação, seguida da rotação, utilizando as transformações lineares, a gente consegue definir qual que é o ponto inicial e qual que é o ponto final que esse braço robótico terá. A aplicação das transformações lineares na educação é prevista pelo BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular Brasileira. Os estudantes de ensino médio precisam utilizar algumas estratégias e conceitos, propor algumas ações para investigar os desafios do mundo contemporâneo, utilizar de estratégias e definições de procedimentos matemáticos. Dessa forma, existe uma habilidade em específico que requer que a pessoa estudante possa resolver e elaborar problemas do cotidiano da matemática. A partir das bases da álgebra linear, que são passadas no ensino médio, o estudante de áreas de exatas, que posteriormente vão utilizar uma forma mais avançada, como em cursos de engenharia, de física aplicada, por exemplo, podem utilizar esse conhecimento de forma mais sólida. E os professores precisam oportunizar a reflexão dos objetos dessa disciplina, além de definir e exemplificar os conceitos. Uma forma de fazer essa aplicação é utilizando o software já conhecido GeoGebra, possibilitando a experimentação de dinâmicas e visualização das transformações lineares. A criptografia, que é um modelo de segurança cibernética, surgiu a partir da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E essa criptografia se tornou cada vez mais necessária para a segurança dos dados dos usuários de forma geral. Nessa imagem, a gente traz uma proposta, que foi apresentada pelo Silva em 2009, uma tabela de randomização. E a partir da transformação linear, a gente consegue fazer alguns operadores matemáticos, e promover uma cifragem do que está escrito. A partir da transformação linear aplicada, usado neste caso como algoritmo, existe uma mistura de 2 em 2 letras na palavra, o que promove essa criptografia. Já a utilização em redes neurais, que tem uma camada de entrada que recebe as características das imagens, uma camada oculta que processa essas características e uma camada de saída, que produz a classificação final. Utilizando funções não lineares, por exemplo, um neurônio pode ser representado por equações. E a partir da função de ativação não linear, permite que a rede neural aprenda a classificar imagens complexas, por exemplo, como imagem de gatos e cachorros. A utilização de transformações lineares em redes neurais tem se mostrado eficaz na produção e na resolução de problemas de classificação e regressão em inteligência artificial. A álgebra linear e transformações lineares têm muitas aplicações em diversas áreas das ciências e tecnologia. Algumas das principais que podemos citar são a análise de dados, a engenharia elétrica, ciência da computação, geometria e jogos de videogame, e por aí vai. Mas nesse trabalho nós abordamos especificamente 4 aplicações, que são o posicionamento de um braço robótico, as transformações lineares aplicadas na educação, suas aplicações em criptografia e, por fim, a aplicação em redes neurais. No caso do braço robótico, a transformação linear está relacionada aos movimentos de rotação e translação desse braço. E no nosso trabalho foram utilizadas várias representações gráficas, matrizes matemáticas para representar esse movimento do braço robótico. Agora, em relação à transformação linear aplicada à educação, ela pode ser usada como ferramenta para ajudar a desenvolver o raciocínio matemático nos alunos, e, sobretudo, para aqueles que seguirão a área de exatas, como a engenharia. Já na criptografia, que é um ramo de extrema importância em relação à comunicação e armazenamento de dados,
A transformação linear ele pode ajudar na segurança dessa informação, né, da informação. Enquanto nas redes neurais, a transformação linear tem importante aplicação para ajudar na classificação de objeto por imagem. Então, nesse trabalho, a importância, né, da álgebra linear e da transformação linear e muitos usos teóricos e práticos já estão ocorrendo, né, como já foi citado anteriormente. E com o surgimento de novas tecnologias, a tendência é que essa transformação linear seja ainda mais utilizada. Daí a importância de seu estudo. Portanto, as novas explicações ainda surgirão para esta ferramenta matemática, que tem se mostrado muito robusta e aplicável para situações teóricas e práticas do nosso cotidiano. As referências que utilizamos para poder realizar esse trabalho foram Cilandro, de R. Amorim, né? 4 aplicações de álgebra linear na engenharia, onde pegamos aplicações de álgebra linear e suas transformações lineares no campo do dia a dia, né, 2017. Utilizamos também os livros de Boldrini e Ulloa para podermos fazer uma revisão bibliográfica e uma revisão literária sobre o assunto. Pegamos também assuntos sobre Boulos de Camargo, geometria analítica com tratamento vetorial, para podermos ter um embasamento, né, de vetores no plano, e entre outros.